É isso aí, estamos de volta com o MUBI, Monte Uma Banda. E hoje, eu e o grande Pedro. Opa! E aí, Luciano? E aí, beleza, mano? Joia? Estamos aí com um convidado especialíssimo, um cara que eu tenho o prazer de acompanhar aí já há 13 anos, né? Sensacional, é isso mesmo. Uma puta evolução desse cara, inclusive, assim, não só como músico, mas apresentador, tudo, cara. É um cara que eu tenho o maior orgulho, grande Johan Kisser. É isso aí, muito obrigado ao Pedro, ao Luciano, cara. Inclusive, Luciano já puxando todos esses 13 anos que a gente se conhece. Já entrevistamos muita gente junto, né? Com certeza. Com a ausência do entrevistador principal do programa, a gente acaba tomando conta lá. E agora é um prazer estar sendo entrevistado aqui. E acho que eu falo até mais. Falar de si mesmo é fácil, né? Acho que é um Eu acho que as pessoas não sabem de quem você está falando, né? Quem é esse apresentador principal. As pessoas não conhecem, né, André? Meu pai, Renato Russo. Renato Russo. Exato. Grande André Kisser, pô. Johan Kisser. Exato. Tive esse privilégio, né, de nascer nessa família doida aí, que meu pai é guitarrista, um dos maiores do Brasil, que foi difícil também ir entendendo isso aos poucos. E também uma outra parte de família totalmente italiana, né? Minha mãe, perdi minha mãe, eu sou palmeirense, né? Que muita gente não sabe isso. Eu tenho várias diferenças do meu pai, inclusive nos gostos musicais, e várias semelhanças também, acho que... Ó, e tem uma coisa bem legal nisso tudo, que assim, eu ouvi da boca da sua mãe isso aí, tá? Que a sua mãe que é a pessoa que é responsável por você ser guitarrista hoje. Não foi seu pai exatamente. Sei lá, lógico, a influência está ali, a vida toda, seu pai ali com a guitarra, mas a história foi o aniversário do seu pai, né? Foi meu pai ia fazer 39 anos ou 40 anos. Eu tinha 8 ou 9 anos de idade quando comecei a tocar guitarra e foi por causa disso. Acho que meu pai viajou, minha mãe queria fazer uma festa de aniversário para ele, que é 24 de agosto, o aniversário dele, aí fechou um bar que tinha em Moema, que chama Ao Vivo. Um bar que não sei se existe até hoje, cara, mas bem legal ali, cabe 100, 200 pessoas. E aí fechou para o aniversário dele, vários amigos, vários convidados, eles fizeram som, blues, fizeram várias jam lá. Eu tinha 8, 9 anos, minha irmã tinha 10, por aí. E ela tocou, minha mãe colocou umas 2 semanas antes, cara, 3 semanas antes de rolar isso aí, ela colocou a gente para ter aula com o Márcio Sanches. Sim. Minha irmã tocando teclado e cantando, Paranoid, né, que é a banda favorita do meu pai é Black Sabbath. Eu tocando guitarra assim, sentado, com o cabelo na cara, sabe? Tem umas fotos assim, eu tocando sentado. E na bateria estava o Paulo Tarso, que era o filho de uma cantora que minha mãe trabalhava, a Marina de la Riva. Minha mãe foi produtora há muitos anos dessa cantora. E aí a gente fez um trio lá, tocou Paranoid de surpresa para o aniversário do meu pai. Foi quando eu comecei a tocar. Antes eu fazia aula de bateria, cara. Acho que bateria, dança, e é o primeiro instrumento eu nunca fiz dança, né? Mas eu digo, falam que o primeiro instrumento do ser humano, né? Primeiro contato com a música é o ritmo, né? Através da dança, através de balançar a cabeça, de qualquer jeito, bater o pé. E depois o segundo instrumento é a voz, né? Eu comecei na bateria, depois fui para guitarra, depois estudei voz e só bem depois chegou o piano na minha vida. Mas a guitarra entrou assim. Pô, bem legal. E a gente aqui nos bastidores, já antes, né, a gente já estava trocando uma ideia sobre toda a importância do conhecimento teórico também, da parte do estudo, né? Claro, não subestimando jamais a experiência pessoal de cada um, porque existem grandes músicos que nunca estudaram, né? Mas, com certeza, o estudo ele acrescenta muito, né? Sim. Eu sou um nerd, né? Eu virei um missionário da teoria musical, até porque eu sou professor, né? Estou querendo vender meu curso, então faz sentido eu incentivar as pessoas a estudarem, mas eu realmente acho que é muito bom. Eu, quando terminei a escola, fiquei na dúvida, eu fui estudar animação, cara. Porque eu gosto muito de desenhar, inclusive as capas do meu álbum são pinturas, né? Eu gosto de pintar, desenhar. E nunca fui incentivado muito, nem pelo meu pai, assim, mas por toda a cultura musical popular do metal. Acho que ninguém incentiva muito o rock. Eu acho que é um pouco de uma autodefesa, sabe? Falar, esses caras que só tocam lendo. E aí lá do outro lado, os caras não sabem ler. E fica essa briga aí, né? De popular e de clássico. Cara, quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei, porque eu sou muito cético, né? Eu sou bem... eu gosto das dúvidas, eu gosto muito de conteúdo de ciências, conteúdo de Neil deGrasse Tyson, Richard Dawkins, pessoas que falam de biologia, eu sou muito curioso nesse sentido, e quando eu comecei a ver esse lado da pesquisa na música também, eu me apaixonei, de falar, caraca, pode crer, uma nota ressoa dentro dela a quinta justa, é por isso que a quinta justa... Sabe, todo esse lado nerd, a música, quando eu fui estudar, eu fui meio com o pé atrás, tipo, vamos ver o que esses caras aí vão falar. A arte é tão abstrata, né? Duvido que esse professor aí, esse cara é um charlatão. E conforme ele foi me provando que realmente a arte é uma ciência quase que exata, pelo menos um sistema desenvolvido na cultura ocidental, e se você quiser ir de acordo com uma estética, por exemplo, compor igual o barroco, então tem regras, né? A arte não tem regras, você pode quebrar todas elas, mas se você quer seguir uma certa estética, e todas essas formas musicais que a gente falou também, elas se desenvolveram com o tempo, né? Não querendo me alongar muito, mas, por exemplo, a música era um tema. Aí começou a ter um tema e um tema B, uma variação. Quando essa variação B começou a ficar muito longe, começou a ser A, B e uma repetição do A. Então, assim começou a se formar, até com um contexto histórico e desenvolvimento. Então, é muito legal estudar música, porque as coisas começam a fazer mais sentido, né? E, com certeza, como você falou, Milton Nascimento, Paul McCartney,
meu pai mesmo, né, Andreas Kisser, esses caras não estudaram teoricamente o que é uma terça maior, só que tem muito estudo. Escutaram um disco pra caramba a vida inteira, começaram a tocar muito novo. Quando você vê o cara já tocando muito, não quer dizer que ele começou ontem, né? Quer dizer que o cara já toca há muito tempo. Então, o estudo tá ali. E depois de tantos anos estudando, até o Milton Nascimento, Paul McCartney, que eu falei, ele sabe o que é o acorde com sétima, ele sabe onde um acorde resolve outro. Meu pai sabe várias coisas que o Tony Iommi fazia. Talvez ele não dê o nome que a academia dê, mas ele fala, isso aí é Kerry King. Isso aí o meu pai tem os nomes dele, tem o arquivo dele de conhecimento, tem o estudo dele de muitos anos. Então, assim, por mais que ele não dê o nome que a academia dê, ele também estudou. Então, você quer ser um bom músico, você tem que estudar, de qualquer maneira, seja pelo meio da academia ou fora dela. E quando você está compondo, você escreve partitura, porque assim, tem muita gente que faz de ouvido, como disse seu pai antigamente. Sim. Mas você faz só no lance teórico mesmo, quando você está escrevendo uma música? Dá para fazer várias coisas, cara. Eu tenho no meu computador e no meu celular, como acho que muitos compositores, milhões de vídeos com tela preta, que sou eu cantarolando no metrô, e às vezes eu não tenho ouvido absoluto, né? Eu tenho ouvido relativo, eu consigo saber se a partir dessa nota, enfim. Mas eu não tenho ouvido absoluto. Tocou uma campainha ali, eu não sei se é em dó ou si bemol, mas eu sei falar qual que é a quinta daquela nota, vamos dizer assim. Esse é o ouvido relativo que você consegue adquirir a partir de estudos. Então eu gravo bastante ideia no celular sem nem saber o que está acontecendo ali primeiro, depois eu vou analisar. E o que é muito bom do estudo é isso, você estudar composição musical, estudar arranjo. Em uma melodia, quantas opções de arranjo e reharmonização você tem, né? A graça do Beethoven era essa, né? Com pam, 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 pam. Ele fazia uma melodia, uma sinfonia de 1 hora. Então, você saber valorizar os seus temas. Antes de eu estudar era assim, né? Veio uma ideia. Vou esperar até vir a próxima, assim, sabe? Porque eu não tinha muito repertório para desenvolver, desdobrar aquele tema, ver ele de ponta cabeça, fazer uma variação dele, fazer um espelho negativo, sei lá, por aí vai. Tantas coisas que dá para fazer, que a teoria que te abre essas portas. Então, é muito emoção, muita intuição também, né? Muito do sussurro dos mestres também. Que você começa a cantarolar, você acaba cantando coisa que você escutou ontem, né? Você fala, putz, isso já existe. Então, é sempre essa intuição nossa, ela vem como uma mistura de várias coisas que a gente escuta na cabeça. E aí, depois, a parte teórica, a parte da partitura é boa para eu ver o que está acontecendo ali e conseguir desenvolver melhor meus temas. Ou, às vezes, eu estou no piano cantarolando alguma coisa que vem realmente ali do coração, da alma, seja como for que alguém quer chamar, e aí a teoria me dá a possibilidade de eu conseguir já falar, putz, olha, eu posso ir para cá, posso ir para lá. Então, uma soma na outra, né? Se está vindo um tema bonito por intuição na cabeça, a harmonia vai lá e deixa ele mais bonito às vezes. Então, estudar é bom para caramba. E indo nessa sua parte como professor, como também um estudioso da teoria musical, uma pergunta que me vem muito na cabeça, lembrando do Pavarotti, né? Que o Pavarotti ele foi um link entre a música erudita, que era vista como algo elitizado, né? Até hoje, né? Para algo mais popular, pelo menos dentro da Itália e tudo mais, né? E ele foi responsável, até muita gente chama ele de popularizador da ópera, né? Você acredita que dá para se fazer uma forma de popularizar a teoria musical? Cara, eu gosto muito, saca? Tipo, eu conheço toda essa galera que gosta de metal, gosta de música progressiva, que é muito que eu gosto também, Mutantes e tudo mais. Quando eu começo a falar dessas coisas, eu começo a ver o olho brilhar de uma galera, saca? Então, tipo, tem essa roupa aristocrática, né? Uma coisa meio antiga, assim, que se você tira um pouco isso, você fala, velho, isso aqui é Yes, isso aqui é Pink Floyd, isso aqui é até Manowar, qualquer coisa. Todas as músicas passam por teoria, cara, é a mesma nota. Então, todo mundo que é apaixonado por música, se dá uma chance, começa a estudar a linguagem da teoria musical, é muito legal. E essa coisa de popularizar, né? O Pavarotti, inclusive, nasceu no mesmo dia que eu, 12 de outubro, cara, Dia das Crianças. E realmente, cara, é difícil. Às vezes as pessoas perguntam da música clássica como introduzir, né? O que você está escutando? Eu falo Bach. Aí fala, putz, cara, que arrogante, né, cara? Que cara, ele acha que ele é melhor que quem, né? Só porque eu estou escutando Deep Purple, ele está escutando Bach. Eu falo, melhor que ninguém, acho que Deep Purple é maravilhoso. E aí, como é que eu entro na música clássica? Às vezes eu falo, cara, escuta uns classicão que você já conhece e não sabe dar nome. Sai escutando Tchaikovsky, o Quebra-Nozes, você vai adorar. Ou escuta várias coisas do Beethoven, do Mozart. E aí, depois, aos poucos, você vai conhecendo esse repertório. Mas, normalmente, quando eu apresento uma música clássica para uma pessoa, ela vai na primeira memória dela, né? Eu sempre faço esse paralelo, tipo, levar a pessoa a primeira vez no show de Sepultura. Ela vai prestar atenção se o guitarrista errou o solo da Dead and Burning Cells. É complicado, a primeira vez que ela está indo no show, ela não vai conseguir ter uma aptidão tão forte de forma musical, quando acaba uma música, quando acaba outra, a duração do show. Ela vai ter um choque com as luzes, com o som da guitarra, com o amplificador, o baterista suando, os pratos vibrando, o público ensandecido. É um choque estético que a pessoa tem, né? Com a música clássica é a mesma coisa. Quando eu mostro uma peça clássica ou levo a pessoa no concerto, ela vai primeiro ela vai estar vendo a flauta pela primeira vez de perto, vendo o concerto, a cadeira, como é que é, o perfume da véia do lado, com todo respeito aos perfumes de velhas.
E eu acho que existe um choque estético quando eu mostro a música, a primeira coisa que acontece é que a pessoa ela pensa que é desenho animado. Ela fala, parece Tom e Jerry. Fala assim, é legal essa cultura que o Tom e Jerry passou da música clássica, mas ficou um pouco preso na cabeça das pessoas. Não importa se eu mostro Stravinsky ou se eu mostro Mozart. A pessoa, desenho animado. Mas você falou do Pavarotti, tudo para amarrar aqui. Quando eu mostro Nessun Dorma, principalmente para pessoas mais velhas, normalmente, bate diferente. Você fala, nossa, Nessun Dorma, coisa maravilhosa. Muito por causa do Pavarotti, né, que popularizou pra caramba essa ópera. Então é legal como também tem uma memória afetiva muito massa. E a música tem um poder nostálgico surreal. Então certos trechos de música clássica bate para a pessoa que leva ela para um lugar assim mágico, né? É muito bom. E quando você vai tirar uma música, por exemplo, vamos falar do Kisser Clan. Não falar do Kisser Clan, mas você toca no Kisser Clan. Claro. São covers e tudo mais. Você vai tirar uma música, você tira de ouvido ou você... Não, tem que ter partitura ali. Você é bom para tirar de ouvido? Cara, as músicas do Kisser Clan é bom tirar de ouvido, tipo Slayer. Antes de eu estudar música, o meu pai falou para mim, você quer tocar thrash metal, você tem que tirar 3 discos para a mão direita. O Bonded by Blood do Exodus, o Raining Blood do Slayer e o Kill 'Em All do Metallica. Se você tirar todas as músicas de cabo a rabo tocando no tempo certo elas, sua mão direita vai estar voando. Ou você cria uma tendinite e nunca mais vai tocar, ou você tá tocando pra caralho. E até aquele momento, tirar, como eu amava Anthrax, amava Metallica, todas essas bandas, o Gary Holt era um herói, o meu pai mesmo, Sepultura, comecei a ficar fã do Sepultura naquela época, ali, dos 12 pra frente. Aquela época tudo para mim estava bom, não precisava estudar teoria musical. Quando eu comecei a escutar Frank Zappa, comecei a escutar Yes, algumas coisas começaram a ficar mais difíceis de falar como é que esse cara está fazendo isso, né? Então o estudo me ajudou. Então pro repertório do Kisser Clan, tirar Judas, além de eu já ter tirado a maioria desse repertório, quando vai tirar uma música nova da Iron Maiden, você já sabe mais ou menos a linguagem dos caras, tá ligado? Talvez você enrosque um pouco em alguma parte do solo ou algum acorde do refrão, mas de resto você já sabe a linguagem dos caras inteira. Então não tem muito segredo para tirar essas músicas, mas certas músicas realmente coisas orquestradas, principalmente você está escutando, sei lá, Frank Zappa, alguma coisa orquestrada dele para ser mais popular, mas Strauss, qualquer compositor clássico, você escuta algumas coisas, isso é muito legal, que bate uma sensação que você fala, caraca, o que é isso? Mas é um monte de acorde, assim, é um mar sinfônico, ali você fala, cara, que é isso? Aí dá vontade de ir lá na partitura e olhar exatamente qual nota ele colocou em cada instrumento. Sabe, dá vontade de decifrar isso, falar, cara, como é que esse cara, o John Williams, né, de trilha sonora, como que ele escolheu qual nota a flauta toca? É um estudo da orquestração que ele é gigantesco, né? Parece que um cara sozinho construiu o Taj Mahal, assim, né? Levantou o monumento gigantesco sozinho, de 1 hora, tal. Então, certas coisas populares assim, eu não preciso de partitura, né? Mas outras coisas, sim. E falo pra caramba, mas sobre tirar música. Depois que eu estudei, ficou bem mais fácil tirar música popular, até Paul McCartney, todas essas coisas do Beatles, ou mesmo coisa do metal, Judas Priest ou Deep Purple, porque você para de decorar acorde por acorde, tipo, é um Fá, é um Lá menor, não, você começa a decorar, aqui tem uma cadência, aí ele repete essa cadência, ele vai pro 6º grau. Aí ele fica indo e vindo só no 2, 4... Tipo, você começa a decorar segmentos da música, sabendo clichês, né? Esse é 2, 5, 1 aqui, e por aí vai. E antes eu decorava a música, era muito mais fácil esquecer. Qual acorde é agora mesmo? Agora eu não sei qual acorde que é, porque eu já fiz o 2, o 5, eu sei que resolve nesse aqui. E por aí vai. Então, a teoria também, a partitura me ajudou a tirar a música de ouvido e lembrar a música e ter um repertório guardado na mão muito mais fácil, porque eu decoro as músicas por sessões, sabe? E por você ser filho do André, todo mundo imagina que você só toque... Sim, quem não conhece o seu trabalho sabe pensar, o cara só toca cordas, ali, violão e guitarra. Você se envolveu com um lance de piano também, sim. Você canta. É mais fácil para você, então, agora, essa coisa? Eu tenho divulgado esse lado, né? Realmente, 13 anos de pegada de Andreas Kisser realmente imprimiu uma imagem metaleira em mim, né? E não é mentira, eu adoro Judas, adoro Iron Maiden, tudo que a gente falou. Eu sou um pouco alienado sobre as coisas mais modernas. O Jean Paton, que é grande amigo meu, guitarrista do Project, ele me ajuda me mostrando Fallen in Reverse, coisas que eu nem sei se eu gosto, mas ele me mostra o que tá rolando, né? Aqueles Igor, aquelas coisas, aqueles clipes mais engraçados. Me mostrou aqueles Clowncore, que são 2 palhaços num banheiro público, assim. O Jean é bem antenado nisso, né? Ele é muito bom de plugin, de timbre de guitarra. Ele me ajudou na minha quadcórtex pra caramba, pra eu timbrar minhas coisas, então devo muito a ele disso. Mas é engraçado como a música tem muitos meios, né? Assim, um produtor musical sabe tantas coisas de música, de placa, de reverb, de como gravar, de como microfonar, e não necessariamente ele vai saber alguma coisa sobre uma terça maior. E também tem um cara que é super estudado em teoria musical e não entra no estúdio e não sabe nada. Assim, a música tem muitos e muitos meios, né? Eu até esqueci a pergunta que você fez. Não, esse lance de você compor agora também, tocando piano, o lance de cantar, quanto isso abriu para você, assim... Eu tô divulgando esse lado agora, né? Eu também saí do Silks recentemente. Eu tinha entrado numa banda de death metal, o Antrum, que foi um projeto meio pandêmico que eles começaram, e hoje eu faço arranjos para eles muito legais. Eu fiz um de violão e o próximo é no meio da metaleira, eu fiz uma música western music com violão, né? Com violino, perdão. E coisa bem americana, assim.
E ficou legal, porque é uma quebra estética assim, no álbum, e eu achei bem legal. Também quero vender esse lado arranjador, né? Também levar o pão para a mesa, fazendo música é muito bom. Então, arranjar, fazer trilha sonora são vontades minhas. Eu tenho tentado divulgar cada vez mais isso. Quando eu saí dessas bandas, eu via que eu poderia mais do que ser, não menosprezando, mas ser apenas um sideman, sabe? Eu amo o Randy Rhoads, eu amo o Dimebag Darrell, eu amo meu pai, mas eu já não me vejo nessa posição de... Eu não me vejo querendo chegar em casa e fazer um riff mais nervoso que o Megadeth já fez. Para mim tá bom aqueles discos, sabe o que eu quero dizer? Eu não tô nessa briga, que eu vejo vários amigos meus metaleiros nessa briga. Inclusive o Jean, querendo fazer, e eu acho merecido, e ele realmente é um cara criativo para esse lado. Ele é um cara estudado, especialista nisso, né? Eu não me vejo mais como especialista nisso, não me vejo mais como um sideman, como um guitarrista. Eu gosto de ir lá cantar minhas composições, tocar o piano. E eu tenho, numa batalha agora, tentando divulgar esse lado, né? Cada vez mais. E ainda é pequeno esse alcance. Sempre chega a gente... As primeiras pessoas que me conhecem primeiro, tipo assim, quando eu vou pro programa da Ivete, lá na Globo, que a gente fez, Sim. ou lancei uma música com a Sandy. Quando essas músicas estouram uma bolha, que é a do metal, que eu já estou há muitos anos, 89 e tudo mais. Ou se eu passeio lá no Summer Breeze, todo mundo me conhece. Quando eu vou para outros lugares, não me conhecem. Quando eu lancei essas músicas com a Sandy, fui no programa da Globo, a bolha estoura. Tanto as críticas chegam mais de longe, né? Mas sim. sem filtro mesmo, né? Chega quase que comentando com um amigo, né? Ó, cara, ó aquele babaca que eu te falei. Chega no comentário ali, as pessoas nem acham que você vai ler, né? Então você toma um pouco mais essa parte, né? Nepo baby, nepotista, tudo mais, que é a primeira coisa que vem, né? Já tá querendo surfar na onda do pai, ou quem não quer ser músico, né? Entra na fila. E eu tô nessa guerra de tentar mostrar que, na verdade, é uma coisa que grita dentro de mim. Tanto é por isso que eu componho coisas que eu gosto, né? Tom Jobim, quando eu vou compor, a coisa vem de dentro. Eu não tô... Se eu tivesse abrindo o show do meu pai tocando metal, eu estaria talvez com mais oportunidades, como outras bandas têm, né? Que fazem a mesma onda do pai, também não tem nada de errado nisso. Mas eu tô assumindo minhas dificuldades porque, na verdade, eu tenho algo a ser dito. Eu acho que é isso que eu sinto, sabe? Eu acho que isso aí vai mostrar quem você é. Porque, assim, era muito fácil você ter uma banda de metal, ser filho do Andrés, você ia ser o cara que ia ser naturalmente empurrado para cima. Sim. E, ao mesmo você tempo, não. ia parar num lugar ali. Mas você nadou contra a maré. Você foi lá e meteu uma coisa totalmente inusitada, Cara, com relação ao metal. Até da pintura e tudo da música surgem muitas dúvidas. Eu sou um cara inseguro, a gente duvida, eu sou um cara muito indeciso, né? Muito, assim, me dá um cardápio assim, o que você vai pedir? Eu estou sempre sempre em dúvida das coisas. Então, nesses caminhos de dúvida, ou tem que fazer uma música mais pop, ou não, tem que fazer progressivo mesmo, mete um monte de corda, fala, não, vamos pensar numa coisa mais acessível. Eu vejo o lado bom das duas coisas e quero misturar as duas coisas, e sempre nessas dúvidas, eu sempre chego do lado da verdade, cara. O professor meu mestre de pintura, na verdade, sempre me falou isso, sobre a sinceridade. O que a gente pinta não é realismo, sabe? A intenção não é essa. A intenção é ser sincera, sabe? Tipo, quando você vai lá e viaja o mundo para ver um monte de tinta numa tela, a pessoa fala, caramba, é uma mulher. É a Mona Lisa, velho. Olha, é verdade, tem um pontinho branco na ponta do nariz. Todo mundo se comunica. Se eu sentar aqui agora e começar a fazer um desenho desse microfone e mostrar, isso vai parecer que tem uma coisa dentro de vocês dois que é verdade. Por exemplo, será que esse preto que eu estou vendo é o mesmo preto que você está vendo? A gente sempre tem essa dúvida, né? Será que o que eu sinto é o que o outro sente? Aí, quando eu vou lá e desenho uma pedra, e a pessoa vê uma pedra, ela fala, caraca, é uma pedra. Eu falo, sim, é uma pedra. Existe uma conexão através da arte que eu consigo sentir a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo, sabe? E isso é um caminho genuíno. E eu acho que, tipo assim, as bandas hoje em dia elas querem tocar, se vestir de Kiss, se pintar de Kiss, botar o cabelo para cima e subir. Nenhum idoso fica mais espantado, nem jovem, ninguém mais. Isso não impressiona ninguém. Então, assim, às vezes eu acho muito que o metal, eles ficam esses viúvos do metal. Quando que vai voltar o Iron Maiden? Cara, se voltar igualzinho o Iron Maiden, não vai ser tão legal quanto foi, vai ser sem graça, vai ser um Greta Van Fleet. E aí, quando vem outras coisas, tipo Pitch ou Fresno, mesmo que não seja do maior apelo do metaleiro, são outras coisas, ou Fallen Reverse, essas coisas, ou Bring Me The Horizon, que veio, lotou Aliens, não é muito do meu gosto, mas eu fui ver o show, tem várias coisas visuais impressionantes. O rock vai se transformando, as coisas vão mudando, então eu acho que a coisa só acontece quando é o Kiss, quando foi o David Bowie, quando foi toda essa galera, porque era puxando a manga e indo pra lama mesmo, era meio tipo o que o funk é agora, que os idosos ficam, caraca, onde vai parar a juventude? Aquele gostinho de é perigoso, não vai aí? Era o que o rock era, tá ligado? Então, acho que para um artista ser genuíno, ele tem que ter um pouco dessa coisa nova, né? E talvez muito por isso que eu saí do metal. Eu cresci no metal, escutei muito metal. Vejo, no Pegada de Andreas Kisser, passa The Hall's Destructions of the Skull Crusher, com o disco Total Mass Destruction of the Demonium, não sei o quê. Aí, agora a gente vai escutar a música... Eu meio que vi tanto essa coisa que não me
me parecia, não tinha mais espaço para fazer todos nada, os eu não tinha mais o estilos, que falar. Eu vou fazer que riff, vou fazer que capa de caveira, vou colocar que nome no disco. Não tinha mais nenhum caminho genuíno que eu conseguia enxergar por aí. Então, fui procurar outros caminhos, acho. Eu lembro da gente, antes de você falar, eu lembro da gente falando sobre estilos que rolam no Pegadas. Um dia apareceu um cara do Funeral Doom, lembra esse cara? Funeral Doom, Mad. Funeral Doom. Aí a gente falou, o que é isso? É tipo um Doom devagar? Ele, mais. Aí, então, bem lento, ele, mais lento. Correndo, assim, falar uma coisa bem fúnebre. Mas é legal, o Pegadas passou de tudo isso. Eu consegui ter uma escola gigantesca de metal cristão até metal... Teve de Funeral tudo, cara. Doom. Foi banda de igreja, foi banda satânica, foi os caras do Silks, foi os caras do Desert Dance, tudo vestido de anos 80. E é engraçado, cara, eu adoro todos esses caras, tanto é que eu fiz parte do Silks, mas também me passa, às vezes, toda essa cena metal, que às vezes são, por mais que sejam bandas autorais, são bandas covers que fazem o próprio som, mas imitando algum tipo, escolheu a época que gostava e falar, eu vou ser punk, eu vou ser isso. E não falando que falta a genuinidade deles, eu não consegui escolher nenhuma dessas, porque me faltaria um pouco de genuinidade. Acho que a parte da sinceridade que eu estou falando, de ir lá e desenhar uma pedra. Genuinidade pessoal sua. Exato. Eu preciso fazer uma coisa que seja minha, mesmo que seja ruim. E o disco que eu lancei, ele tem esse gosto. Cada vez que eu escuto com alguém, eu gosto de uma parte mais, eu sofro com outra, né? Eu vou escutar com uma tia minha falando, não escuta essa parte. Ou, sabe, um pouco dessa vergonha que o álbum passa, eu acho que isso é positivo, mas às vezes eu acho meu álbum uma bosta, às vezes eu acho ele genial, e acho que esse pêndulo, eu acho que ele é bom, porque ele está num lugar que ele não está feito, né? Eu já fiz outros álbuns que eu escutava e falava, vai dar em nada, porque isso aí eu já sei qual é que é, saca? Tipo, e ninguém vai se surpreender com isso. E o meu álbum, por mais que seja horroroso, pelo menos ele tem alguma coisa que alguém vai escutar e falar, nossa, que horror, velho. Sabe o que eu quero dizer? Então, Cara, não é bem por aí, não. Mas eu estou exagerando, mas eu acho que é um pouco disso. Eu estou fazendo uma pesquisa também, pessoal, né? O primeiro EP não teve nada a ver com o segundo, que não teve nada a ver com o single da Sandy, que não tem nada a ver com o próximo, mas eu gosto de artistas, sempre menciono isso, né? O Sgt. Pepper do Beatles, que é um álbum que eu amo, ele tem uma música hindu no meio, aí depois tem um rock and roll, aí depois tem uma música que é um quarteto de cordas. O Night the Opera, que foi o primeiro disco, o primeiro vinil que meu pai me deu, né? Que foi o primeiro vinil dele. Night the Opera do Queen começa com rock and roll, depois tem Bohemian Rhapsody, aí tem Love of My Life, aí tem uma música só de vozes e eu gosto muito de artistas assim, David Bowie. Cada álbum novo do David Bowie. Essa é uma banda que tipo assim, traduz um pouco, assim, o Queen. Humildemente seria uma grande referência. Escuta seu disco, tem essa pegada. Minha vontade é fazer arranjos tipo Bicycle. E o Frank Zappa também, né? Fazer temas desse tipo Queen, pegar bicicleta e fazer uma coisa que você escuta e fala, caralho, parece uma igreja, assim, falar bicicleta. Eu nunca olhei a bicicleta desse jeito. O Frank Zappa tem esse poder de fazer certas músicas que é sobre xixi de husky e transformar numa música de 10 minutos e você fala, caralho, cara, acho que eu amo xixi de husky. E uma coisa que eu ia perguntar, assim, quando... se fala muito, o pessoal que estuda marketing, marketing musical, né? Se fala muito sobre o estabelecimento do conceito do artista, né? E tem desde aquela galera que fala que tem que ser uma coisa platônica, o conceito está dentro do artista e você só tem que extrair, até aquele cara que fala que não, ele tem que ser totalmente planejado e tem que ser construído. Eu queria saber a sua opinião sobre o conceito de artista, inclusive sobre o seu conceito de artista. Pois é, difícil isso. Uma coisa até consertando o que eu acho que eu já falei, é tipo assim, eu mencionei certas bandas e falei que não eram genuínas, não é nada disso que eu quis dizer, né? Eu acho que todo mundo, e também aí falando, eu sou o genuíno eu acho que todo mundo, nada se cria, tudo se transforma, né? E acho que o Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia, né? Ele até transformou essa frase e deixou ela mais... Mas acho que essa frase é mais antiga, de algum filósofo que eu não vou chutar aqui para não chutar errado. Mas, realmente, a gente está sempre pegando as mesmas referências. Então, eu vou estudar Bach, minhas referências aumentaram, mas ainda assim são referências. Então, é difícil você realmente ser original e sobre essa construção do artista. Quando você é muito fã do Slash e gosta muito do Slash, é difícil você subir no palco e ser outra coisa. Porque você não consegue pensar em outra coisa. Quando eu só escutava o James Hetfield, qualquer coisa que não fosse o James Hetfield no palco, eu nem gostava. Então eu imitava ele no palco. Eu achava da hora o microfone baixo, eu achava da hora a perna aberta, eu achava da hora a guitarra baixo e achava da hora a paletada para baixo. E o resto, e se não está fazendo isso, já é tosco. E aí o Guns N' Roses, que eu costumava gostar, começou a ficar sem graça porque eu gostava muito do Metallica. E acho que é bom quando você vai ser um artista ter muita referência, a gente já falou disso. Então, quando eu comecei a gostar de Van Halen, comecei a gostar do James Hetfield, comecei a gostar do Steve Vai, comecei a gostar de todo mundo, comecei a gostar do Rick Wakeman, aí, parei de parecer tanto um cara só, saca? E essa parte sobre planejar ou não planejar é muito difícil, porque, por exemplo, roupa. Olha como eu vim hoje, cara. Até pedir desculpa porque a gente está no carnaval. E, né, esse clima carnavalesco eu também acho legal do Beatles, né, o John Lennon aparecer 5 dias seguidos no estúdio com a mesma roupa. É difícil, cara. Mais um papo sobre o genuíno, e falando agora de roupa, meio indo para o seu assunto sobre gerenciamento de carreira. Eu acho que muito se fala de roupa, eu acho que
a música sofre muito. Quanto mais eu estudo música e mais falo de música, mais eu viro professor de música, e menos eu viro artista, parece, né? Que é uma coisa que eu não quero deixar de ser nunca. Mas Luísa Sonza, as coisas que estão na crina da onda, não é realmente uma melhor harmonia, a melhor melodia, a melhor música, a melhor roupa, é o melhor corpo, é a melhor dança, é o melhor palco, as explosões, a melhor coreografia. Então, assim, o mundo da música é legal, tem essa coisa Broadway, todas as artes podem entrar, lógico, mas a música acaba sendo o último, parece, às vezes, né? A primeira música da Billboard já não está lá porque é a melhor música, porque é a melhor marketing, a melhor roupa. E eu sofro um pouco disso, porque eu já quis usar os saltos que o Rich Blackmore usava, a boca de sino dos caras. E eu usei em alguns shows, mas eu até andava meio torto. E uma hora eu vi que isso era de mentira. E o que eu faço, até por ser filho do Andreas Kisser, até para as pessoas sempre acharem, tipo, quer ser músico, né? Entra na fila. Para eu mesmo achar minha verdade na música, eu mesmo provar para mim que sou músico, né? Porque a gente também duvida de si mesmo, né? Falar, será que eu sou mesmo um cara que só está aí indo com tudo? Então eu tive que fazer a coisa ser sincera, né? Até como eu me visto, eu me vesti como eu me visto mesmo, com as blusas de metal que eu ganho do programa, para ir tocar progressivo e MPB. E eu acho que nesse caminho da sinceridade eu chego lá no show, eu realmente toco os instrumentos que eu toco, eu sento e toco, eu canto a música que eu mesmo fiz, eu cumprimento as pessoas que no olho, pisando no chão, e me visto como eu me visto, né? E não põe um chapéu e o gerenciamento de carreira, olha, você vai ser isso, vai ser aquilo. E conforme as pessoas elas vão, por exemplo, a gente fez um ensaio aberto, foi muito legal, cara, porque estou falando bastante, mas acho que é uma parada interessante. Não, tá certo. A gente fez um ensaio aberto, que foi a primeira experiência do meu projeto solo. Para falar, à vontade. Foi a primeira experiência do meu projeto solo que eu consegui botar os fãs mais perto, que admiram mesmo meu trabalho, perto de mim. E consegui ver o que eles admiram mesmo que eu fiz. Eu já tive isso com o Silks, mas o Silks não me representava tanto musicalmente. Já tive isso com meu pai, não preciso nem explicar, né? Os fãs lá falando, pô, você vai chegar onde seu pai tá. É o fã do meu pai lá, né, no Kisser Clan. Então foi a primeira vez que eu realmente tive fãs perto falando dos detalhes da minha música, falando, me admirando. E conforme isso vai acontecendo, isso vai construindo. Dá vontade de eu me vestir para cá ou para lá, ou até entendendo que as pessoas, como eu falei, sou um artista em pesquisa ainda. Estou vendo que tipo de música eu faço, qual música dá certo, qual música os fãs gostam mais, o que eu mesmo escutando hoje gosto. E acho que até em relação à roupa, a postura de palco, a formação do show, também eu vou não fazendo o que os fãs querem, mas os fãs, eles acho que me ajudam um pouco a entender o que eu sou e o que eu fiz, né? Fala, cara, aquilo que você fez, pelo amor de Deus. Fala, é verdade, aquilo eu fiz. Fui eu mesmo que fiz e você gostou? Que massa, cara. Pode crer, eu posso fazer mais disso. Então, tá sendo um processo, mas eu acho que existem vários tipos de artistas e, normalmente, os mais bem assessorados e com bastante dinheiro, eles realmente chegam mais longe, independente do nível musical. Então, às vezes, gerenciamento de carreira é muito bom para influencers, para músicos. Mas, para fechar, juro para fechar mesmo, eu acho que isso é um ponto positivo do meu pai também, que ele incentiva eu ser músico, ele me incentiva a ser artista, ele nunca falou não seja, né? O meu irmão, ele gosta de produção musical, gosta de Matuê, gosta de certos tipos dessas coisas. Minha irmã gosta de Demi Lovato, vai ser maquiadora. Ele sempre incentivou, mas ao mesmo tempo ele não dá essa costa quente. Por exemplo, o único show e primeiro show que eu abri foi da turnê final do Sepultura, foi lá na Aramaçã. Aí, pô, pai, me põe para abrir lá no Unimed, meu. Não, tá ligado? Mas Tipo, foi cada animal, um no seu lugar. Foi foda lá, já é um puta privilégio, já é um público gigante, Aramaçã. Eu não estou reclamando todos os privilégios que meu pai me colocou, Kisser Clan, tudo, mas meu pai não pagou o meu disco. Eu paguei do meu bolso, das minhas aulas, né, com os meus amigos. O Guto, o Nulhá no Lhama, que a gente gravou o disco inteiro, foi uma parceria que a gente fez acordos de porcentagens em vez de preço. E foi uma parceria que a gente gravou junto. Ele produziu, ele está começando a produzir também, um produtor em ascensão. E as coisas de mixagem, masterização, eu fui pagando do meu bolso. Então foi. E o Guto foi um amigo que eu fiz lá na Tajima, que eu entrei lá na Tajima, a gente tocou o Rush junto e fez essa amizade. Então, assim, é uma coisa que eu acho legal do meu pai, não ter todas essas costas quentes, essa coisa meio Fórmula 1 até, né? Tipo, ó, vem cá, eu vou te pôr nesse carro e você vai dirigir aqui. Não, né? Eu sinto orgulho também de estar fazendo as coisas, lógico, com o privilégio de ter sempre acesso a instrumentos que afinam, o privilégio de ter acesso a todas essas pessoas. Conheci o Luciano, estou aqui hoje graças às conexões que eu fiz por causa do meu pai. Mas eu acho que meu pai não é um cara que está ali assessorando e falando, você vai vestir essa roupa, você vai ter esse assessor. O meu Instagram lá é cada um por si, eu me viro, eu faço meu conteúdo. Isso é legal. Isso é legal pra caramba. E mostra que você realmente está conseguindo, você não está sendo empurrado, você não está sendo... Isso foi só pela pergunta de assessoria artística. Exato. Né? Eu não tenho uma assessoria artística, então... E esse show aí do Aramaçã, cara, para mim foi especialíssimo, porque o que acontece? Em 30 anos atrás, que foi o ano passado, né? 30 anos atrás eu estava vendo Sepultura tocar o Causedi lá em Santo André, no Aramaçã. Lugar histórico, né? Eu estava no meio do povo lá na frente, lá, tinha 19 anos, e na hora da Gianni Caiovas, chamaram o Vitão do backstage, uma galera no palco, tocando com os caras, eu lá de baixo. Vitão do Black Sabbath. E eu olhando lá de trás. E 30 anos depois, eu tava no palco fazendo a jam com os caras, e o Orra tava junto, mano. Do cara, legal isso, né, velho. Eu não era nem vivo naquela época, 94, né?
Que eu ZD, eu nasci em 97, então eu não vivi isso. É muito legal ver essa ascensão do Sepultura, essa valorização do Sepultura, falar vai acabar, e a galera começar a dar valor, e a turnê subir de nível lá fora. Sim. As casas de show que eles estão fazendo, sold out, 2 shows seguidos na Suíça, sei lá, umas coisas que há muito tempo não acontecia e que eu só escutava história, né? Vivi várias eras do meu pai, né? Eras mais difíceis também, né? Antes, acho que o Kairos começou a engrenar de novo, Sim, assim. sim. Antes do Kairos, acho que teve algumas fases bem difíceis ali, né? De mídia, tudo. E é muito legal, cara, poder viver isso, poder ver de perto também como orgulho, né? Quando eu quero falar do meu, assim, é chato quando sempre falar do meu pai, mas quando eu for falar do meu pai, não deixa de ser meu pai também, não deixa de ter orgulho dele, da Mas carreira real. dele, né? É uma coisa que as pessoas, Exato, as exato. pessoas reconhecem, as pessoas E eu, sabem. eu com meus irmãos podendo ver isso, vendo a vitória dele, vendo as batalhas que ele teve, vendo as pessoas falando, não vai dar certo enquanto você não beijar tal mão. Você vai ter que fazer tal coisa para dar certo. Aí falou, é. E é do caralho ele tá fazendo tudo isso que ele tá fazendo hoje, não indo no caminho que as pessoas falaram que ele teria que ir, né, para dar certo. Então tudo tá realmente no controle dele, isso é muito foda. Então eu aprendo muito com ele, principalmente nesse lado de produção, de como fazer. E é sempre tipo, eu vou lá no backstage do show da Aramaçã, vejo como a produção, o hold, Sim. tudo acontece. Aí eu falo, tá, como eu, com o meu budget, com o meu orçamento, consigo fazer uma coisa dessa. Nunca é perfeito quanto dele, mas só de olhar, só de aprender, você já sabe, ó, eu tô fazendo desse jeito, mas eu sei que deveria ser de tal jeito, mas por enquanto eu só consigo assim, a van vai ter que ser desse jeito e tal, mas o meu objetivo é chegar lá, como que eu chego ali? Então, isso também é muito aprendizado. E assim, não sei se você vai concordar, mas assim, eu acompanho seu pai há muitos anos, muito antes de ser amigo dele, já era fã dele. Eu nascer, né? Ele falava que você ia então. encher o saco dele pra assinar uns discos lá em Santo André. E na porta dele, mano, em 91, eles estavam voltando de turnê, das primeiras turnês, eu batia lá, a avó do Ian abria lá pra mim e tal. Peraí que eu vou chamar ele. O Andrés aparecia lá assim, fala aí, meu, na janela, trouxe esse negócio pra você assinar aqui. Ele saía lá e, meu, dava maior atenção, isso era mó legal. Mas, voltando ao que eu tava falando de Johan, não sei se você concorda, mas assim, talvez até por você ter essa experiência de viver, desde que você nasceu, você acompanha seu pai no palco, aquela coisa É toda. um exemplo, né? Você é mais artista que ele, mano. Cara, o meu pai, ele é... Falar dele, né? Ele é um cara muito artístico, cara. Porque, assim, ele que cultivou tudo isso em nós, assim, também. Eu pinto, eu gosto de música clássica, então o jeito que eu falo, eu sou muito mas romântico. disso. Talvez seja do lado do meu signo até, sei lá, né? Eu não acredito muito nisso, mas minha irmã e minha namorada acreditam. Então elas estão sempre falando que eu sou muito, como eu falei, inseguro, sou muito sentimental, cara. Eu tinha uma conexão muito forte com a minha mãe também, muito carinhoso nesse tipo de jeito. Então talvez esse seja o lado artístico. Eu sou muito tudo ou nada, né? Arte. Mas você faz meu pai outras já é um cara lá, coisas. alemãozão, né? Metaleiro. Então ele é muito artístico, ele é muito criativo. Ele Que tem você um vai para ouvido outros forte. lados também. Você pinta, você fez Eu tatuagem. tenho uma coisa um pouco mais O metaleiro, ele é muito artístico, né? Mas só que ele tem aquela postura do macho alfa. Então, às vezes, esse lado talvez mais afeminado de outros estilos, vamos dizer assim, que criticavam o Gil, sei lá. Sim. Talvez tenha um estereótipo mais artístico mesmo, eu diria. Mas sim, até pelo lado de pintar. Mas a mãe dele pintava, né? A mãe do meu pai que pintava, desenhava. Então, veio muito do lado dele, assim. E toda a música clássica também, meu pai já... Antes de eu nascer, ele já estudava violão, então. Mas, cara, aproveitando que você entrou nesse assunto, tem uma coisa que eu gostaria muito de te perguntar, que é o seguinte. A gente ouviu aqui o seu trabalho mais recente, né? Tá ali nas plataformas, tudo, né? A gente vai até perguntar um pouco dele no final, depois a gente pergunta Tá bom, mais hein? também para você falar. Mas eu acho muito interessante que é o seguinte, ali tem referências da sua mãe, né? Tem. Passou por uma... Né, teve esse infeliz fato dela ter falecido e tudo mais, né? Prematuramente e tal. E o artista, ele sempre tem que ele tem que se doar emocionalmente muito, né? Ou seja, quando você faz uma música, você está traduzindo um sentimento. Sim. Né? E a minha pergunta é o seguinte, qual foi a sensação de traduzir o sentimento pela sua mãe numa música e qual foi o receio disso? Porque você, querendo ou não, quando você abre um sentimento, você está abrindo as portas para se fragilizar diante do mundo, né? De abrir a porta, eu acho que as maiores dificuldades foi comigo mesmo, de me aceitar. Eu por ter crescido no metal e pelo fã metaleiro ser tão chato, todas as primeiras coisas... eu xingando todo mundo. Todas as primeiras músicas que não eram metal que eu fazia, que era uma coisa de piano, que era uma letra mais sentimental, mais melódico e tal, eu sempre ficava, mas não é metal, hein? E apresentar para os amigos, não, lógico, não é metal, mas... Sempre me justificando, assim, parecendo que eu estou devendo algo, porque realmente o metaleiro ou é metal ou não é nada. E eu tive que... me livrar disso, né? Hoje eu me sinto bem desprezo já.
Então essa foi a primeira coisa, assim, de começar a abrir a porta. Depois que essa abriu, acho que as outras não machucaram tanto. Assim, falar da minha mãe foi muito bom, na verdade, midiaticamente. As pessoas adoram tragédia. Eu não aproveitei disso, né? Mas acho que uma das coisas que mais me deu seguidor foi realmente o post da morte da minha mãe. A galera gosta de comédia e de tragédia, né? Então no Instagram ou você vai fazer piada ou você fala de alguma tragédia, vai dar certo. Eu acho que as pessoas também se solidarizaram. Assim, eu fiz um show fantástico lá no Best of Blues, instrumental, que eu acho que muito por causa da morte da minha mãe, da comoção das pessoas, acho que as pessoas deram ouvido para eu fazer um show instrumental que foi tão bacana, cara. Eu conquistei tanta gente, assim. Já fiz outros shows maiores e menores que foram mais difíceis, né? Eu com o Silks, a gente já fez Allianz Parks, que metade do público conquistou, metade não, e por aí vai. Aquele show foi tão positivo sendo instrumental. Eu acho que talvez também existe a comoção das pessoas com essa história. A minha mãe era uma pessoa pública antes de eu ser, né, já assim por causa do meu pai, então muita gente conhece minha mãe, e minha mãe foi uma pessoa única também. E sobre esse negócio de ser músico, né, juntando essas duas coisas que você falou, eu sempre tive o exemplo do meu pai em casa, sempre tive o incentivo dele, então sempre, desde cedo, eu falei, pô, eu posso ser músico, isso pode ser uma carreira, é um privilégio meu que muita gente não tem. Eu acho que não existem tantos músicos por aí, não por falta de estudo ou por falta de talento, por falta de incentivo. O cara é bom, mas a mãe fala, não, você vai ser ortopedista, filho, músico você vai se levar como um hobby. E a parte do incentivo em casa sempre foi muito boa. E desde novo, eu ficava pensando nisso de até um egocentrismo narcisista do artista, talvez, de tipo entrar no livro como um dos maiores, né? Até hoje acho que eu carrego uma pretensão de tipo, pô, imagina o que eu preciso fazer para o Villa-Lobos, o maior compositor da América do Sul, ou o que eu preciso ser para ser o Brahms? Pô, preciso ter comida em casa, piano, uma estrutura para eu poder estudar, tal. Pô, eu tenho tudo isso. O que falta tem que partir de mim, né? Agora eu tenho que estudar e fazer. E aí eu sempre pensava nessa coisa da grandiosidade, de fazer o que eu falei do Taj Mahal, né? Do Beethoven. Então, quando minha mãe estava morrendo ali, a minha cabeça condicionada ficava já... Eu sou uma vítima da minha criação, mas eu ficava nisso, né? Desde pequeno querendo compor. Quando minha mãe estava morrendo, eu ficava pensando nisso. Eu quero fazer uma ópera para ela, eu quero fazer uma sinfonia, eu quero fazer uma coisa grandiosa. Na minha cabeça, acho que isso é o mais grandioso que eu podia fazer. Não consegui fazer a sinfonia ainda, né? Mas talvez uma ópera um dia, daqui 30 anos, saia. Mas essas músicas, elas, desde o momento que minha mãe estava morrendo, isso aí ficava ecoando na minha cabeça. Os sons do hospital, eu ficava pensando em certos temas, os números, os padrões que se repetiam ali. Curiosamente, meu pai adora numerologia e tal. Então, todas essas coisas eu queria pegar para fazer uma música que ainda tem esse material guardado. E essa música acabou sendo uma descarga, né? Essa Membro Fantasma, que é a segunda do disco, que fala da minha mãe. E a última também fala de morte bastante. Enfim, é um pouco sobre se expor, é um pouco sobre o sentimento, mas é também tentando entregar tudo para fazer uma coisa, sabe? A gente admira, todos nós que somos fãs desses caras, a gente endeusa eles, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser o Batman, o Superman. Aí vê que esses caras são de mentira, não existe, a gente quer ser o Kiss. A gente aí fala, cara, esses caras são de verdade, né? O Beethoven, eu quero ser esse mágico. E só fechando, eu acho que o fantasia da Disney, né? Que tem o Aprendiz de Feiticeiro, é meio aquilo. Para mim, música é isso, assim, é uma coisa tão abstrata, tão mágica, que mexe nas pessoas e ainda assim você não mexe, né? É quase que o maestro, para mim, é um mágico na vida real. Eu que sou cético, sou super ateu, sou super ciência e tal, eu acho que a música é a coisa mais mágica. Eu, em vez de ficar pensando em mundos além daqui, eu gosto de pensar que o piano é uma caixa de magia, né? Se você quer usar essa palavra. Mas, no fim, é ciência, é realidade, né? Então, sei lá, foi um pouco longe, mas eu acho que é tudo isso. Acho que o álbum, legal pra caramba. as expressões, a morte da minha mãe, acho que tudo esbarra por aí. Não, e é legal perguntar isso porque o que acontece? Às vezes o músico ele se limita por ele ter medo da parte sentimental, né? Ele tem medo de como o trabalho dele vai ser recebido, porque querendo ou não, King você deu tá certo, algo, né? O Kerry King nunca mostrou... Será que nunca, né? Porque a música dele, mas o Kerry King é um cara que, pô, eu não toco Eagles, ou, sabe? Tem essa personagem que influenciou muita gente, né? E acho que muita gente fica preso nisso, desculpa te cortar. Não, e antes de falar isso, você falou do Kerry King. O Kerry King, cara, eu conheci ele, né, encontrei ele algumas vezes. Eu sempre falo para as pessoas, elas não acreditam. Cara, ele tá trocando uma ideia, e aí, sorrindo. Ele fala sorrindo. Oh, e aí, vamos tirar foto? É a postura. É a postura. Mas é a estética do cara também, né? Tipo, é natural pra eles. Os caras fizeram O Slayer é a maior banda, talvez, do estilo. Talvez o personagem que ele criou para vender aquela estética. E né? é natural, é genuíno, com certeza. Tipo assim, o Rob Halford, ele fala de metal, ele fala de destruição, mas ele é um cara que realmente deixou o sentimento... Pô, o cara se assumiu gay perante uma comunidade, trouxe toda aquela coisa do subir de chicote de policial no palco. Isso é muito... artístico de qualquer maneira, né? Acho que não precisa só falar da... A arte imita a vida, né? Talvez muito das músicas do meu disco, elas falam de uma arte, de uma vida interior, né? Da natureza interior. A arte imita a natureza, vamos dizer assim. E só que, pô, dá para fazer várias estéticas, né? E acho que essas bandas, elas são boas em retratar várias dessas coisas.
Enfim, eu adoro o Judas, sempre menciono eles, mas acho os caras foda e nem por isso eles estão falando dos sentimentos próprios, nem sempre, né? Sim. E indo para sua parte como comunicadora, apresentadora, assim, né? Esse repertório seu, com certeza, é uma coisa que te ajuda na hora de entrevistar alguém, de trazer Agora que vocês estavam trabalho, falando né? do UFO sem do UFO não, do Acept sem o Udo, né? Eu tava meio perdido aqui porque eu já não repertório é bom, mas você sempre vai chegar num lugar que você não sabe muito bem o que tá rolando, né? E eu ir por tantos lugares sempre me meto numa saia justa, porque quando eu vou trocar ideia com a galera do clássico, também, os caras estão anos luz de repertório sabendo pra caramba. Vou trocar ideia com a galera do jazz também, lá do B pra caramba. Aí a do metal também, conheço bastante coisa. É bom porque eu tô flertando com todo mundo, mas talvez o repertório que eu mais conheço seja progressivo brasileiro e enfim. E alguns artistas que a gente vai caindo de cabeça, né? Eu sou muito de hiperfoco, então assim, são 7 meses só escutando Tom Jobim, vendo Roda Viva do Tom Jobim, vendo os arranjos do Tom Jobim, comprando o livro do Tom Jobim. E aí Stevie Wonder foi um cara que eu viciei também, que são pessoas muito fora do metal, né? Mas que, pô, pra mim o Stevie Wonder é um mago de harmonia realmente, e cantando. Foi um dos primeiros caras que realmente eu admirei como cantar, e acho que eu melhorei muito o meu vocal por causa dele, assim. Foi a primeira pessoa que eu comecei a achar da hora cantar, porque pra mim sempre cantar é meio... O James Hetfield, lógico, né? Mas o James Hetfield não tem esse lado diva, né? Sim. O Stevie Wonder, ele tem aqueles melisma, aquela coisa foda, e eu me apaixonei, então... O hiperfoco sempre ajuda a ter repertório, né? Eu conheço tudo de Saba, de Pink Floyd, de Stevie Wonder, de Tom... Todas as bandas que eu tive hiperfoco. Bom, e é legal assim, porque como você falou, você tem aqui a bolha do metal. Né? E agora você está saindo da bolha do metal e está explorando a sua, vamos dizer assim, a bolha musical. Tentando. Né? E que não tem estilo, né? Não tem estilo, né? Que ele está falando. Não tem estilo, é uma coisa musical. Sim. É coisa de nicho, às vezes, por ser tão progressivo, experimental, mas sim. Eu acho que conversa com várias bolhas. Então, ou seja, é como você falou, você tá pegando, vai sempre ter alguma coisinha do metal, como sempre. A música ela não se limita, né? Acho que essa é a parte mais legal. Aprendi a tocar guitarra com metal também, então não tem como. Eu pego a guitarra. E quando você traz toda essa mescla, assim, toda essa mescla de influências, toda essa mescla de hiperfocos, né? Você tem algum controle de onde você vai chegar ou é quase um experimentalismo? Tipo, deixa eu ver quando eu estou satisfeito com isso que eu estou fazendo. Cara, tem coisa que nasce às vezes que eu fico tipo, que saco que isso nasceu comigo, porque eu não sei como lançar isso e ao mesmo tempo estou apaixonado agora por esse tema. Então, vira e mexe, eu faço essa coisa do metaleiro, né? Quando não é metal, eu gosto de certas músicas tipo Roundabout, do Yes, que é a primeira que abre o álbum. Ela tem esse clima meio... sabe, um modo menor, meio atravessando um deserto, tentando colocar em palavras o sentimento da música. Mas tem várias músicas que são mais amorosas, tal, e comigo acaba nascendo certas coisas. O Chico Buarque mesmo tem músicas tipo Deus lhe pague, que é uma música por esse chão por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. É uma coisa super filosófica, pesada, densa. Essas músicas eu acho legal quando elas nascem, quando elas vêm, e às vezes é umas coisas tão sentimental, tão foxtrot, às vezes tão, sei lá, outro estilo que eu fico, putz, cara, vou ter que lançar agora. Saca? Então meu álbum tem um pouco disso, tem aquelas vergonhas que eu falei, né? Tipo, putz, que vergonha que eu fiz isso, mas ao mesmo tempo tem orgulhos ali dentro dessas vergonhas. Mas eu não tenho muito controle às vezes, cara. É legal, agora eu tô tentando ter controle, assim. Tem o próximo álbum que eu tô fazendo, ele é bem brasileiro, muito em português, muito tema brasileiro, algumas coisas mais densas, outras menos, só que tentando comunicar mais. Eu acho que uma das coisas que eu tô aprendendo com esse último álbum que eu lancei é tentar fazer o que eu tô fazendo, essas doideiras, essa liberdade toda das letras, dos temas, mas um pouco mais comunicável, uma coisa que seja mais, não pop, e nem pensando no fã, né? Como meu pai fala, o fã que se foda, né? Não ficou famoso. Mas não é bem isso, assim, porque realmente pensar sempre no que o fã quer escutar é uma prisão. Mas eu também quero, ao mesmo tempo, passar a mensagem, sabe? Tipo, quando o cara fica sozinho numa ilha, ele cria a bola Wilson ali para estar com ele. Então, a gente faz música em sociedade, eu quero comunicar, eu quero fazer minha música, quero trabalhar com música. Então, o meu objetivo hoje em dia, independente do estilo, é tentar conduzir minha música mais para os ouvidos. Não, eu ia te perguntar do seu disco, né? Você já está falando até do novo. Não, vamos voltar no seu disco. É isso. The Rivals Are Fed and Rested, né? Exato. E como é que estão os shows agora, em 2025? Agora tá guinando um pouco mais, né? Eu acho que o mal do músico hoje em dia é esse, cara. Fazer show, fazer turnê. Eu acho que, chorando um pouco aqui, né? Mas pós-pandemia foi muito bom para artistas já consagrados. Pós-2003, né? Quando a gravadora acabou, os artistas que não tinham se estabilizado ainda caíram e os artistas que já estavam lá em cima se mantiveram, né? Porque ainda tinha
investimento de gravadora. O meu pai mesmo é um exemplo disso, uma banda que se destacou no Brasil, conseguiu por mérito próprio, conseguiu o contrato com a Roadrunner e tal, mas uma vez dentro da Roadrunner, e ele se destacando e aumentando, o primeiro disco deles na Roadrunner, o Beneath the Remains, ele é masterizado, mixado e produzido pelo Scott Burns, mas ele é masterizado pelo George Marino, nada mais nada menos o cara que fez Hey Jude, do Beatles, fez o Black Album do Metallica. Então, assim, a gravadora, antigamente, ela tinha um poder de shortcuts, de cortar caminhos maravilhosos, sabe? Que hoje em dia o independente é independente mesmo, assim, até quem assina com gravador, o Silks foi da Sony, foi da Virgin, grande merda, né? Com todo respeito, assim, foi tudo nas costas do Silks, tudo na correria nossa mesmo, totalmente independente. E até me perdi, cara, reclamando da indústria cultural. Falando do álbum, né? Falando dos shows, né? Como é que tá shows, rolando? Né? Eu acho que hoje em dia, pós 2003, beleza, mas pós-pandemia também, que teve o hiato dos shows, os shows voltaram com tudo, né? As pessoas falam, mas os artistas grandes, achei até uma pesquisa falando que 80% dos artistas pequenos reclamam que não fazem turnê, né? E eu tô correndo atrás pra caramba pra fazer isso, acho que meu nome tá crescendo cada vez mais, tô conseguindo fazer os shows, mas não muda o fato de que para artistas pequenos e independentes é muito difícil fazer show, conseguir rodar e não ficar só em São Paulo, capital, fazendo show em alguns botecos e até enjoar e a banda morrer, assim. Enfim, incentiva a cultura, eu diria. E nem dá pra falar que você também tá dependendo do seu pai nos shows, porque é outro circuito, mano, é outro circuito. É que eu não tô fazendo show, não, tô brincando. Mas a gente lançou o álbum em setembro e não fez show no ano passado de estreia porque não tinha as condições exatas, assim. Poderia ter feito em vários lugares, né? Não vou citar casa de show também para não... Mas conforme você quer fazer um show melhor, eu fiz o Best of Blues, fiz esse tipo de show. Eu tenho um show solo também, que os músicos que estão comigo, eles são meus parceiros nessa empreitada, eles estão apostando comigo porque eles ensaiam de graça, eles estão comprando a briga, mas quando eu tenho show, eu preciso pagar os caras. E cada vez mais eu quero pagá-los melhor. E aí eu quero botar um cara para fazer o som de palco é obrigatório e um som do público é obrigatório. E um produtor para falar com a casa, que também cobra barato, alguns holds, porque a gente tem 15 mil teclados. Tudo isso é custo. A minha intenção é colocar luz no palco, colocar um telão, colocar um quarteto de cordas, é aumentar esses custos. Então, assim, para fazer um show mínimo de estrutura e para eu também não sair no prejuízo por aí vai, requer algumas coisas. E no meio desses shows que pagam, alguns shows que realmente não vou pagar, por exemplo, o Blue Note. É bilheteria, não é um show que você faz por dinheiro, não é um show que os músicos que estão comigo estão fazendo por dinheiro, talvez não seja nem um show que eu leve um técnico de som para fazer o som. Eu arrisque ainda o som ser ruim, vamos arriscar, eu não sei qual é o técnico que vai estar lá, não estão dizendo que é ruim, mas não é o meu som, ele não vai saber passar o meu piano, um monte de teclado, então eu faço um show, você entende? Então é um equilíbrio de por que não fechou esse tempo todo, por que não foi no Manifesto fazer um show? É um pouco de cuidado, um pouco de estar um pouco mais velho, já ter passado por várias bandas e querer fazer direito dessa vez, né? Tanto é que eu estou fazendo o site, o merchandising, fazendo um monte de coisa que profissionalizou o meu negócio, fazendo o meu bandeirão, fazendo eu mesmo meu vinil, meu CD, coisas que no meu primeiro álbum que eu lancei com o Silks, a gente não lançou CD. Então, assim, coisas que eu quero fazer direito dessa vez e talvez essa estrutura de shows, com uma paga boa, seja o que está rolando. E, finalmente, está acontecendo do jeito que deveria acontecer. Sesc Jundiaí, 13 de março, o Blue Note mesmo, 23 de abril, um show pela prefeitura que vai ser no Itaim Bibi, lá pelo Rock Fan Fest, dia 6 de abril. A gente fez um ensaio aberto, né, vendendo um ingresso, um preço até razoável, e colocando merchan, colocando umas bebidas lá, e fez o show comentando sobre as harmonias com as pessoas que gostam, perto ali. Então, é legal que eu comecei a construir, acho que uma galera que está acompanhando o trabalho bastante, e está gostando desse trabalho, um trabalho que foi feito por mim, que eu tenho orgulho de dizer que é realmente eu que fiz, né, coisas diferentes do que quando eu trabalhava com meu pai, ou com outras bandas, que banda, você sabe como é que é. Dessa vez, eu escolho tudo, né? O design, as músicas, tudo. Até então a capa você fez. Muito, muito gratificante ter alguém chegando lá, conseguir colocar 10, 20 pessoas dentro de um ensaio aberto e as pessoas comprando merchandise, pedindo autógrafo no vinil. É um pouco de glamour, assim, né? Depois de tanta briga, assim, um pouco de glória. Um pouquinho, né? Mas é muito legal. E acho que agora estão vindo esses shows e eu estou bem animado. Esse ensaio aberto deu um gostinho de como está o show, de como a gente está se apresentando. O Guto e o Will são grandes músicos. E eu, como fã de progressivo, adoraria ver o meu próprio show, porque eu toco teclado, toco sintetizador, subo, canto. Eu acho que é uma coisa nova também. Eu nunca vi um cara tocando assim, nessa pegada meio Rick Wakeman, anos-luz pior que o Rick Wakeman, lógico, mas tocando ali esses teclados e cantando junto. Eu acho que muitas coisas da imagem desse show, de eu ir para guitarra, de eu ir para teclado e cantar bastante, é uma coisa nova, né? E eu tô animado pra caramba. Eu acho que produzir muito conteúdo visual desses shows e postar para cada vez levar mais gente e mostrar que o negócio é genuíno, é verdadeiro e a gente está tocando de verdade lá. Então, são essas datas. Tem tudo no meu site, tem tudo no meu Instagram para as pessoas que quiserem saber. A gente até sempre está incentivando a galera, no nome do nosso podcast, Monte uma Banda, é um MUBI.
E você tá falando aí, você teve o controle de tudo nesse disco aí, inclusive do seu Exato. show, você desenhou tudo, você Pro fez bem a e pro mal. capa, não é? Exato. Você é o cara que teve o controle de tudo, fez a capa, correu atrás de tudo, e isso é E legal, ao né? mesmo tempo, também, ganhando meu prêmio aqui, né, no Grammy, assim, ninguém faz nada sozinho, cara. Se eu subisse lá, se eu fosse ganhar um Oscar, né, que tá em alto o Oscar, eu não ia poder subir lá e falar como eu tive essa ideia e eu fiz. Não, cara, eu ia ter que agradecer o Guto, principalmente o Guto, imensamente, por ele ser um cara que cedeu o estúdio, produziu o álbum, comprou a briga, pegou as minhas composições e tratou como quase fossem dele, sabe o que eu quero dizer? Agradecer o Will, que é o batera que está comigo esse tempo todo, fez os arranjos dos álbuns. Agradecer meu pai pela força de todos esses anos de ter trocado a fralda, né? Pelo primeiro, nem pela guitarra, né? Mas pela comida na mesa. Agradecer tanta gente, o Zanuto pelo piano. Então, assim, sim, estou no controle de tudo, tenho feito tudo. Se eu não faço camiseta, os caras também que estão comigo falam, vai ter camiseta? Não. Beleza, eles não... tem essa divisão de decisões, mas, com certeza, nada se faz sozinho, cara. Então, também devo muito a muita gente. E aproveitando até o tema do nosso podcast e todo esse seu trabalho de se lançar como um artista independente, né, de se construir. Qual seria o seu conselho para quem está montando uma banda hoje, para um artista que quer seguir um caminho como o seu? Cara, eu acho que é tipo... Olha um conselho. Na minha insegurança, né? A gente às vezes acha que vai ser mendigo, às vezes a gente acha que vai ganhar Oscar. E realmente, quando eu vou ver esses prêmios, essas premiações Grammy, às vezes me dá um ataque de narcisista, de inveja, que eu até admito aqui, que é ridículo, na verdade, mas de às vezes você achar que eu devia estar lá. Tipo, a Billie Eilish ganhando um prêmio com 18 anos. Você fala, nossa... Sabe, aquela coisa de um músico... A inveja te leva lá embaixo mesmo, né? No fundo do poço, né? Você se achando melhor que tudo. E a dica que eu tenho é assim, dar aquele banho frio e falar, por que eu não tô lá onde ele tá ganhando prêmio? Será que é porque eu não sou bom o suficiente igual ele? Por que eu sou mais velho que ele e não tô lá? Aí eu falei, pô, eu fiz o logo da minha imagem, mandei fazer um JPEG, a imagem certinha, fiz. Mandei fazer a imagem, mandei fazer a camiseta, tem uma divulgação, tem... Sabe, é lógico, às vezes eu falo que tem pouca música no meio musical, mas realmente todos esses outros lados, se você é um artista independente, você tem que olhar. Fala, mesmo que você tenha anos-luz de ter aquilo, mas você tem que olhar e falar, pô, o cara tem um site, o cara tem um merchandising, o cara tem uma divulgação, o cara faz vídeo todo mês, o cara tem um objetivo, o cara tem uma roupa, ele tem um show ensaiado, ele tem as próprias músicas. Até você chegar lá, é muito fácil você criticar. E quem nunca fez nada é o que mais critica, né? O cara que não fez nenhuma música, ele fala, porra, não acredito que o cara fez essa música. Fala, lógico que você não acredita, você nem entende como fazer uma música. Então, acho que para artista independente é legal ver todo esse círculo, né? Todas essas coisas e almejar um dia ter. Fala, como é que eu vou ter um hack, como é que eu vou ter uma estrutura? Quando a gente tinha o Lusco Fusco, a minha primeira banda, a gente teria uma chance remota, graças ao meu pai, lógico, esses contatos, de tocar no Rock in Rio, talvez, num palco menor. Pô, uma puta oportunidade para a banda. Mas a gente estava tão desestruturado, a gente não tinha um técnico de som, não tinha hold, não tinha nem sabia subir num palco. A gente tinha música, a gente tocava música e a gente tinha a pretensão de que a gente era a melhor banda do mundo, mas não é, nem se sustenta em pé. E também outra coisa, dependendo, como exemplos tipo Kiara Rock, né? Alguns shows são tão grandes e você não tem estrutura que pode acabar com a banda. Por exemplo, o meu projeto hoje, se fosse colocado lá no Palco Mundo, sem um hit, sem um público de verdade estruturado, da base de fãs, sem uma música que realmente está ecoando por aí, pode ser o fim da banda. Subir lá no Palco Mundo, pode mostrar tanta fragilidade que acaba o negócio. Então, tem que ser construído de baixo para cima mesmo, fazendo as músicas, construindo uma legião de fãs, que acho que é o que eu estou fazendo agora, entende? Tive a oportunidade de tocar no Allianz Parque, de Rock in Rio, e vi isso na pele, que não é um Allianz Parque, 4 Allianz Parque lotado que vai mudar a história da banda, entendeu? A verdade da música ela vem de antes, né? Não só colocar ali na novela da Globo não vai explodir sua banda. E o que te chama a atenção, assim, da parte do Johan, apresentador do programa? O que te chama a atenção quando alguém te dá um material, assim, você fala, pô, o que te chama a atenção? Você fala, pô, isso é legal. Então... Não dá nem para dizer, porque se eu disser já não vai chamar atenção. Acho que tem que ser alguma coisa nova, né? Sei lá, eu tenho os meus gostos também, né? E acho que timbre já é uma coisa que pode ser muito bom. Talvez não seja um estilo de música que me soe diferente de tudo, mas às vezes, pô, a gente escuta lá na rádio, fala, pô, que timbre de batera, que gravação foda. Ou o tema da letra, às vezes chegam bandas falando de Umbanda. A gente já teve várias coisas lá, né? Falando de coisas históricas. Mas é difícil, cara. Eu acho que hoje em dia está muito atrelado ao clipe, né? Algumas ideias, algumas coisas que o Jean me mostra hoje em dia, algumas ideias que você fala, caraca. Hoje em dia, acho que a gente está vivendo uma coisa na música que é a bizarrice, né? Você e o extremo. Eu falei do Clowncore, falei do Igor, aqueles clipes que explode um olho e do nada tem um avião girando e dançando mambo. Quanto mais bizarro e aleatório você conseguir ser, acho que mais legal, né? Eu acho que a gente vive um pouco isso. E também acho que tudo fica datado, então...
Putz, eu falo pra caramba, mas um pensamento que eu tento pensar da genuinidade também é isso, não seguir uma moda. Quando surgiu os teclados Yamaha, todo mundo foi lá e fez, hoje em dia você escuta aquilo falando nos 80, tá ligado? E a mesma coisa com a Quad Cortex, eu acho que eu uso ela ao vivo, mas no álbum eu evito usar, porque eu acho que é uma coisa que vai ficar datada esse som. Alguma hora a gente vai escutar esse som de guitarra e vai falar, nossa, isso é muito tal ano. E, ao mesmo tempo, quando eu escuto o Oscar Peterson, o piano puro, a guitarra soando mesmo do Black Sabbath, você não sabe se é Black Sabbath ou se é Nirvana, porque a época dos anos 90 veio querendo reciclar esse som orgânico dos anos 70. E eu acho que essa verdade desses microfones alvulados dos anos 70, gravar em fita, não me estendendo muito, mas quando você tira uma foto digital, ela tem os pixels, é limitado a resolução dela. Quando você tira uma foto num filme, é uma mancha da realidade ali, é uma sensação, é quase que uma pintura impressionista, né? Isso é muito mais, é infinita a resolução de um amplificador com válvula. Agora, uma resolução de um Quad Cortex, ela tem um limite ali de não sei quantos pixels, de quantos BP, não sei qual é o termo que usam lá, mas eu tenho seguido um pouco esse caminho da genuinidade de tentar ser atemporal, tentando procurar essas coisas que foram atemporais, tentando procurar o que é verdade e o que é só uma moda do momento. Que talvez seja uma moda do momento, ser bem bizarro, mas talvez isso passe também. Se eu fosse atribuir uma banda a você, se eu não te conhecesse, eu ia falar que aquele King Gizzard lá do... King Gizzard. Isso. Puta, é só banda, mano. Eles são bem doidos, né? Eles lançam 4 discos por ano, 3, 4 discos por ano. Cada um não tem nada a ver. Cada disco é estilo. Os caras saíram de um disco metal, foram para um disco só de sintetizadores, todos eles tocando. Sensacional. Os caras já entraram sem uma pegada meio reggae. É muito louco isso. Legal, velho, é legal mesmo. E acho que é isso, cara. Música é experimentação, ainda mais a gente vive numa época que dá mó medo, né? O que vai ser a inteligência artificial? O que vai ser a música daqui a 30 anos? O que vai ser do trabalho de trilha sonora? Mas acho que, ao mesmo tempo, nunca vai morrer, né? O ser humano fazer as coisas. E você concorda com esse pessoal que afirma que a música hoje está muito multimídia? Que ela não está mais dependendo só da música, mas de tudo que vem atrelado, como, por exemplo, TikTok, por exemplo. E... por exemplo, ainda mais para quem tem um trabalho de composição, vamos dizer assim, mais sofisticado, no sentido positivo da palavra, né? Não que eu acho que sofisticado teria como ter o sentido negativo, né? Mas pode ser, às vezes. Mas boa, acabou de conseguir uma definição. Mas fala assim, por exemplo, você acha que, por exemplo, a cultura do TikTok, que hoje prende cada vez menos tempo de atenção do público. Você acha que isso afeta negativamente, por exemplo, para quem quer trazer algo mais incrementado, sofisticado? Totalmente. Acho que o começo da pergunta foi, né, multimídia. Ninguém escuta só música mais. Eu gosto de Frank Zappa, que fala músicas historinhas, né? Aí toda música historinha que eu lanço, o pessoal fala, tem que ter um clipe para essa música. Fala, porra, o mais legal é não ter clipe. É tipo, quando você lê um livro e não tem a imagem da pessoa, você cria a imagem na cabeça. Isso que é tão bom de um livro. Uma música também, o cara descrevendo ali, cantando. Você imagina o Husky que mijou na neve, você imagina o Igloo. Aí tem um clipe ali de animação com um tracinho, vai tirar tanto, vai empobrecer tanto, mas as pessoas não conseguem escutar a música sem ver alguma coisa, né? E acho que o resultado do TikTok, do pouco tempo, é um resultado, acho que geral da nossa cultura. O Bauman, a modernidade líquida, né? O amor líquido, as coisas várias, muito rápidas, tudo é descartável, né? Tudo é descartável. E é um pouco disso que as pessoas também não conseguem escutar música clássica, porque assim, você vai escutar 1 hora de música do Beethoven, que é um desenvolvimento de 1 hora. Depois você escuta tantas vezes a Nona Sinfonia, você começa a ficar íntimo dela, e começa a ficar maravilhoso. A música é entretenimento, é prazer. O Beethoven não fez aquela música para você sofrer, né? Mas as pessoas sofrem escutando música clássica porque elas estão perdidas ali. A música hoje em dia é feita para tocar uma vez no rádio e repetiu tantas vezes o refrão que parece que você escutou 30 vezes aquela música. Então você já entendeu ela antes da música acabar. Você já entendeu a música. Então você já está na sua zona de conforto, ali, já sabe o que aquela música vai dizer. Então, musiquinhas que conquistam a 5 segundos, 10 segundos é o ideal para hoje em dia, né? Uma música de 1 hora, ninguém vai ter essa atenção presa. Infelizmente, porque um bom filme, para você fazer um plot twist, é legal se apresentar o ator. 1h40 de filme, você acha que ele é uma coisa, aí lá no fim do filme troca. Assim que é bom. E a música sendo uma arte temporal também. É legal você desenvolver, velho. Uma música de 1 hora, você tem muito mais repertório para conseguir dar aquele plot twist quando as músicas do Yes são isso, né? Chega perto do final, você tá delirando que voltou aquele tema e fala, caraca, olha o que ele fez com esse personagem, né? Então, sim, eu acho que a música perde muito nisso de ser curta e, ao mesmo tempo, para não me chamarem de hipócrita depois, a gente, como artista e querendo viver de música, acaba tendo que se adaptar à modernidade. Então, eu também faço vídeos e também me divulgo cada vez abaixando mais a calça, né? Daqui a pouco, então, a gente pode esperar uma revista em quadrinhos do Johan Kisser. Pois é, tudo que der dinheiro, tô dentro. E fora artístico, né? Exato.
Tentando não se vender também, mas se vender, né? Tentando vender a arte sem se trair. Melhor do que se vender, porque se vender... Uma dica também, acho que é muito legal, que eu estou sentindo muito orgulho de uma coisa que meu pai me incentivou, e na época eu estava pensando em nome de banda, mas hoje eu uso o meu nome. Eu tomo muito mais tapa, e também é o privilégio do Kisser. Sim, o Kisser também é uma marca formada, né? Eu também surfo um pouco dessa onda, né? Tudo que ela puder me trazer de benefício e privilégio, já que é tão difícil, estou aceitando. E também que quanto mais eu invisto nessa marca, o ensaio aberto, o site, o vinil, os produtos que eu coloquei o nome, não é uma coisa que daqui 2 anos pode acabar e falar, eu tive essa banda que chamava Total Destruction of Mass Hypnosis. Mass Hypnosis. Não é essa banda que acabou e eu tenho agora vários vinil, vários bandeirão que eu não posso mais usar. No fim das contas, eu estou investindo numa marca que vai ser sempre minha, cara. Pra sempre, tá ligado? O Johan Kisser. Então, quanto mais esse nome cresce, é pra minha aula, é pro meu arranjo, é pra minha pintura. O meu site tem tudo isso, né? É pra rádio, é pra música, é pro compositor, é pro idiota também. Todos os Johans que existem aqui, eles são esse Johan Kisser que eu estou investindo. Então, é algo sem arrependimentos, pelo menos até agora. Com certeza. E você falou de essa coisa de se preocupar em não se vender. Cara, o se vender, a gente sempre se associou ao pop. Se tem uma coisa que seu som não é pop, porque é complexo. Popular. Ao mesmo tempo, eu quero fazer o meu som ser popular, na maneira de dizer. Sabe, por exemplo, o que eu falei do Stevie Wonder, ele é pop pra caramba. Não é o pop Rihanna, que eu acho que é o que você quis dizer, a Britney Spears. Né? Mas eu amo Michael Jackson, eu amo Quincy Jones. Eu como músico e querendo fazer o meu negócio dar certo aqui no meu empreendedorismo, eu escuto o Off the Wall do Michael Jackson, a produção do Quincy Jones, com o fone de ouvido bem alto, escutando os mínimos detalhes e pensando o que ele enxugou daí. Porque o trabalho do produtor, às vezes, é tirar a coisa. E o Judas Priest é super pop. As músicas deles são, às vezes, muito... O British Steel, outros discos são bem mais free. O Defenders of the Faith é mais progressivo. O Screaming for Vengeance também é mais progressivo, mas o British Steel é totalmente pop, nesse sentido da palavra, popular, assim. Então eu também tenho vontade de entender como fazer a minha doideira, as minhas letras e meu conhecimento harmônico, né, colocar alguma coisa à la Debussy numa coisa que seja bem pop e fazer a minha música popular, não no sentido tutti-frutti da palavra, né, mas no sentido de torná-la popular. É uma vontade minha, porque... Pô, eu amo o Elton John. Meu sonho é subir num estádio com um piano de cauda de verdade lá, não tecladinho. Porra. Por enquanto é tecladinho, mas o que eu quero é realmente chegar nisso, né? E para chegar nisso tem que popularizar a música de alguma forma. E, cara, o que o Sepultura fez foi popularizar o metal, né? E o que criticam pra caramba, né? Tocar com a Ivete Sangalo e tudo mais, mas foi assim que... Sempre vai ter, né, mano? Mas esse tipo de coisa sempre vai ter alguém para criticar aquilo que... É porque, na verdade, o que acontece? Quando você deixa algo mais pop, você deixa aquilo também mais abrangente. Quanto mais abrangente, cara, sempre vai ter alguém pra... Quando saiu o Black Album, como foi? Quando saiu o Roots, como foi? Acho que tem vários exemplos desse tipo, né? De, tipo, quando o cara quando saiu o Black Album, mó bosta, a banda se vendeu. Foi graças ao Black Album que o Metallica é o que ele é hoje em dia. Gigantesco. O Roots, quando saiu, o Roots é uma bosta. O Sepultura acabou na Rise, ou o Sepultura acabou quando o Jairo saiu. Tem cada pessoa que fala uma coisa. Mas é o Roots que até hoje está nas listas, junto com os maiores discos do Brasil. Novos Baianos, Acabou Chorarem e Roots. É muito do caralho essas listas, velho. Com certeza. Bom, é isso, né, mano? Isso, né? A gente não quer estender muito, porque, aqueles podcasts gigantescos, a galera bate o olho lá e fala, tem 2, não vou ver não. A gente quer deixar o negócio com aquele gostinho de, quero mais, quero ver mais. Total. Aliás, quem está assistindo aqui, deixa aqui nos comentários, deixa aqui, quer mais Johan, Vamos só nessa. Comentar aí, chama aí pra gente chamar o cara de novo. É isso aí. E encontrar o Johan também tá fácil, o Johan Kisser, tem tudo lá nas plataformas. O Johan Kisser é difícil de escrever, mas uma vez que você achar, é bom. A gente vai colocar na descrição também, entendeu? Pra galera ouvir. O Y, o nariz, são coisas que marcam. E é isso aí, cara. Eu quero agradecer o Pedro e o Luciano. Foi sensacional o papo. Pedir desculpa se eu falei demais, mas acho que foi um papo construtivo. Também falei bastante do site, falei do Instagram, tem tudo lá. johankisser.com é onde você consegue encontrar rádio, inclusive, para mandar seu material. Você consegue encontrar pinturas, encontrar minha discografia, tudo. E no johankisser.shop tem lá meus vinis, palhetas, camisetas, adesivos, livro com cifra, tá para sair daqui a pouco. Então, eu tô botando um monte de conteúdo lá. Vale a pena fuçar. Mesmo que não for para comprar nada, você vê como é que tá lá. E se você é um artista independente, fuça lá e fala, quero fazer meu site também. Quem sabe? Aí, cara, esse é um grande incentivo aí do Johan Kisser, aí, por isso que a gente traz para o MUBI um cara como esse aí. É isso bem aí. Legal. Sensacional, eu que agradeço. Valeu demais. Nós que agradecemos. Obrigado, foi um prazerzão, mano. Valeu.